Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando sobre o Sermão do Monte. Nós estamos estudando a abertura do ministério de Jesus. Jesus introduz o seu ministério com o Sermão do Monte. Logo após ser batizado na Judéia, ele vai para a Galileia. E lá, em um monte, ele começa a trazer suas primeiras palavras, mostrando os princípios que envolvem o reino de Deus. E é por isso que o título do trimestre é Os Valores do Reino de Deus. Jesus vem aos seus naquele momento e fala-os interpretar ao contexto em que eles viviam, a própria lei, diferente da forma como eles viam. Eles viam a lei muito exteriorizada, muito pelo que é aparente, muito pelas roupas e pelo que se mostrava. Jesus pega a lei e leva para dentro, como quem diz que o efeito da lei não é exógeno, é endógeno. É algo que tem dentro de cada pessoa e aí onde está o problema ou a solução deste problema. Nosso mestre trouxe princípios basilares do reino de Deus. Já explicamos em lives anteriores por que reino dos céus e já explicamos por que reino de Deus. O subtema do trimestre fala sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Explicamos também para você que é novo conosco aqui acompanhando os nossos comentários. Eu quero agradecer pela grande quantidade de pessoas que estão se inscrevendo no canal. Nós já passamos de 1.100 inscritos. Outro dia tinha 300 e poucos, de repente subiu para 1.100. Então a gente agradece e pede que você continue indicando outros, continue acompanhando, continue se inscrevendo, continue compartilhando, comentando, porque isso ajuda-nos a compreender. E às vezes alguém fala e a gente percebe onde é que tem algum detalhe ali que pode ser melhorado, tá bom? Deus te abençoe. Esta é a pura palavra de Deus, sem subterfúgio, para que você possa crescer com ela. A relevância do Sermão do Monte pelo fato que, já explicamos, o Sermão do Monte não foi dado para a igreja não existia nessa época. Meu amigo Auerley, lá da ADL, Assembleia de Deus Luiz Eduardo Magalhães, um abraço ao pastor Issan Sahori, a Auerley disse, eu não sabia desse detalhe. Então, a Auerley aprendeu e nós estamos aqui passando para outros também. O Sermão do Monte não foi para a igreja, foi para os judeus, porque a igreja não existia. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, não existia a igreja. Mas como eles não aceitaram, João diz que todos aqueles que receberam o Senhor são chamados filhos de Deus. E aí nós entramos, conforme disse Paulo, como um zambujeiro bravo, enxertados na oliveira verdadeira, e aí o Sermão do Monte ficou logo para nós também. Nós estamos diante da lição de número 7. Nós já tratamos ali a nossa relação com o mundo, já tratamos a relação do mundo conosco, já tratamos sobre questões de casamento, já tratamos sobre palavras verdadeiras, palavras honestas, que foi a lição passada, e agora estamos diante da lição 7, que fala sobre não retribua pelos padrões humanos. É muito comum as pessoas já terem pronto ou na ponta da língua a resposta que vão dar para tal coisa ou como vão agir diante de tal circunstância. Aqui vem dizendo, não faça desta forma. Agir dessa forma é satisfazer o príncipe deste mundo, que vai levar ao homicídio, que vai levar alguém à morte, que vai levar alguém à ruína. Então estas palavras são, não retribua. E nós já dissemos aqui, deixa que ele por si só se complique. Ele sozinho, em algum momento, vai encontrar alguém que lhe faça o mal, porque está escrito, quem derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue vai ser derramado. Esta dinâmica é utilizada em outras coisas. Quem faz mal a alguém, alguém vai fazer mal contra ele, mas não precisa que você mesmo faça. Às vezes ele próprio faz a si próprio. Ele mesmo se auto-machuca, ele às vezes se auto-mutila. Então, deixe que ele faça. Você não seja o canal disso. Tá bom? Fica aí o conselho. Não retribua pelos padrões humanos. A leitura de hoje quarta-feira, está em Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4. Antes, deixa eu fazer um adendo aqui. Ontem, no nosso culto de doutrina, nosso pastor falou sobre os livros da Bíblia. Ele comentou apontou 6 livros e comentou sobre um deles, que é o livro da vida. É um livro importantíssimo, ou talvez o mais importante, porque é o livro que será tomado em conta no dia do juízo final. E aí eu recordei que a gente também tem uma live nesse sentido e eu gostaria que você assistisse. Coloca aí no YouTube os livros e seus conteúdos, os livros bíblicos e seus conteúdos.
Se não encontrar, coloca meu nome na frente, Claudionor Machado, que você vai encontrar. E lá você vai poder ver outros livros. Você vai poder ver sobre o livro da natureza, o livro da consciência, o livro da lei, o livro do evangelho. E você vai ver cada um posto no seu devido local, inclusive nos julgamentos, no tribunal de Cristo, no juízo das nações, no juízo final. Vá lá, assista lá e você vai aprender também. Deus abençoe o pastor Divan com o excelente estudo que nos deu ontem. Abra sua Bíblia em Isaías 35, versículos 3 e 4. A epígrafe aqui diz: o Senhor virá com vingança. O Senhor virá com vingança. Quando ele vier, ele vai praticar a vingança contra aqueles que merecem receber a punição pelos seus atos. Esse texto é muito pesado, porque nós estamos dizendo: não se vingue, não pague mal por mal, mas creia que Deus virá com vingança. Mas aconteceu tal coisa. Calma, Deus virá com vingança. Deus vai recompensar cada um de acordo com a sua obra. Tenha calma. Vamos ler o texto de Isaías 35, versículos 3 e 4. Fazendo leitura na versão Almeida Revista e Corrigida, eu sempre digo para que vocês acompanhem ipsiliteri. Quer dizer, é exatamente o que eu estou lendo. E estou com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ontem um irmão fez contato comigo e me mostrou o arsenal que ele utiliza. Eu fiquei maravilhado. Ele acompanha os nossos comentários lá em Salvador, o evangelista Sérgio Batista, a quem eu dou minhas deferências, e também a todo o grupo dos DETs. É um grupo que a gente tem na internet, da época que éramos jovens e hoje todos somos obreiros. É uma bênção diante do Senhor. Deus abençoe Sérgio, Deus abençoe o pastor Antônio Raimundo, irmã Preta, os meninos. Continue fazendo assim, porque é Deus fazendo o reino ser abençoado. Sérgio tem um arsenal de Bíblia lá que me deixou com a inveja branca, viu, Sérgio? Deus te abençoe. Isaías 35, versículos 3 e 4, diz assim, versículos 3 e 4. Confortai as mãos fracas. Primeiro, confortai as mãos fracas. Continua. E fortalecei os joelhos trementes. Joelho tremendo ali, fortaleça, geralmente do idoso ou do medroso, ou do fraco. Fortalecei os joelhos trementes. Aí vem o 4, que é o ponto forte. Dizei aos turbados de coração, aqueles que estão com medo, aquele que o coração está preocupado. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Ou seja, não pare agora, a batalha não acabou, vamos continuar batalhando, porque nós temos um upgrade, nós temos um detalhe que vem aí junto. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Recordo-me neste exato momento da passagem bíblica na qual alguns leprosos estavam fora da cidade, não podiam entrar porque em volta da cidade tinha um cerco, e leproso não fica dentro da cidade, fica fora, no local separado. E ainda é obrigado, quando encontra uma pessoa, dizer imundo, 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 para que a pessoa não se aproxime e não seja contaminada e não seja deles a culpa e eles acabem sendo mortos. E os leprosos, então, por não poder entrar na cidade, disseram: nós estamos morrendo de fome. O que vai acontecer se nós continuarmos aqui? Então, já que estamos ruins, pior não fica, né? Igual alguém aí, já que vote em fulano, pior do que está não fica. Então vamos lá nos inimigos. Vamos entrar no arraial deles. E eles resolveram e entraram no arraial. Só que quando chegaram no arraial, encontraram comida fresca, encontraram fogueira acesa, encontraram armas largadas no chão, encontraram roupas, e eles começaram a se banquetear. No frigir dos ovos, o povo do arraial ouviu barulho, um barulho como que o exército de Israel estava vindo atacá-los. E o povo correu. De sorte que Deus, quando age em favor do seu povo, ele utiliza de meios que a gente às vezes desconhece. Narra a história de uma determinada irmã, que um filho foi morar na cidade grande e a querida mãe recebeu do filho o convite para ir morar lá também. Ela pegou a casinha que ela tinha, alugou e foi para a cidade grande. Lá não deu certo, ela voltou. Só que quando voltou, a pessoa que estava na casa, a inquilina, sabendo que ela era uma viúva,
não quis lhe entregar a casa e a irmã ficou na rua. Uma outra pessoa então a acolheu em casa. E quando a irmã estava lá na casa da outra pessoa acolhida, a irmã foi orar. Aí disse: Deus, toma uma providência, Deus, me ajuda. Aí nos narra a história que Deus então falou com ela, não sei se em visão, não sei se em sonho, não sei se pela dona da casa, e disse: minha serva, eu enviarei o meu exército. E a irmã disse: não, Deus, se o Senhor enviar o seu exército, olha como é que é a fé do crente, né? Não, Deus, se o Senhor enviar o seu exército, a minha casinha vai cair, minha casinha é fraca. Mas tá bom, quando no outro dia tudo ficou por ali, a irmã foi dormir. No outro dia, pela manhã, alguém chega batendo na porta da casa. Quando foram abrir, era o inquilino que estava lá, que não queria entregar a casa. O inquilino então chega e diz: está aqui a chave daquela casa velha, daquele trambolho, aquilo não presta mais. Aí, irmão, o que foi que deu? Aí ele disse: nesta noite deu uma infestação de cupim e formiga lá que ninguém aguenta ficar na casa. Aquela casa vai cair. Na hora que vier um vento, vai cair. O camarada já tinha, durante a noite, preparado toda a mudança, já estava saindo da casa, largando a chave. Aí a irmãzinha foi lá toda triste, né? Porque agora a casa toda infestada. Quando a irmã abre a porta da casa, a casa estava perfeita, porque Deus enviou o seu exército. Está escrito no Salmo 46 que ele é o Senhor dos exércitos, dos céus, da terra, do mar, da natureza, dos animais, da fauna e da flora. Ele é o Senhor dos exércitos. Desta sorte, a gente aproveita estes dois exemplos para te dizer que Deus age em prol do seu povo. Deus age em prol de todo aquele que busca nele. Agora precisa buscar em Deus. Se você diz que está buscando em Deus, mas está agindo com a mão própria, é você quem vai assumir a responsabilidade. Agora, se você espera que Deus haja e alguém está sendo injusto contigo, você não precisa vingar-se. Você não precisa de vingança. E Deus vai agir em teu favor. Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer que aquela pessoa vai sentir que é Deus quem está agindo. Nós temos lá no livro do Apocalipse, me parece que 6 e 9 ou 9 e 6, eu não tenho certeza agora, é 6 e 9, eu acho que é o 6 e 9. Na abertura do sexto selo, quando há uma revelação, a revelação de que aqueles que morrem não estão dormindo, é a primeira revelação. E a segunda revelação é que Deus prometeu vingar-se. Aí lá o texto diz: até quando, ó Senhor, não vingarás o nosso sangue dos nossos inimigos? Sabe por quê? Porque Deus vai vingar-se. Deus vingou-se do Egito, Deus vingou-se dos assírios, Deus vingou-se dos babilônios, Deus vingou-se dos romanos, Deus vingou-se dos gregos lá atrás, depois dos romanos, e Deus haverá de vingar-se do mundo que por acaso menospreza o seu nome, ou talvez menospreze até os seus servos, porque está escrito que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Está na Bíblia isso, leia. E um dia a igreja será arrebatada, que seja hoje, oxalá que seja hoje. Mas depois que a igreja for arrebatada, é tido no livro, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o dia da ira do Senhor virá, o dia da vingança do nosso Deus, que é a grande tribulação. E o mundo vai sofrer com a grande tribulação. Veja aí uma live que eu fiz junto com o Maciel, onde nós colocamos o título: e depois? O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? E você vai perceber que a vingança de Deus será tanta que de 100% das pessoas que estiverem vivas no início da grande tribulação, 7 anos depois, somente 3% restará viva. Isto é vingança. Logo, fechando este comentário de hoje, Isaías tem razão, quando Isaías diz bem assim, no versículo de número 4 do capítulo 35, ele virá e vos salvará. Ele, antes um pouquinho diz: eis que o vosso Deus virá com vingança. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Deus nos vingará, nos arrebatará e nos vingará. O mesmo acontece com você. Não se vingue com ninguém, de ninguém, aliás. Espere em Deus e Ele vai trabalhar no teu caso. Não tem coisa melhor do que confiar em Deus, que está escrito: minha é a vingança, minha é a ira. Tá bom? Agora eu quero pedir a você para compartilhar esse conteúdo. Como sempre nós pedimos, compartilhe, comente, curta, inscreva-se no canal, dá aquele joinha aí, aquele like, e vamos abençoar a outros com a palavra do Reino de Deus.
Fica na paz do Senhor. Te aguardo domingo na Escola Bíblica Dominical para estudarmos. Não retribua pelos padrões humanos. Fica todo na paz do Senhor.